prova de Isaque. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Falem comigo. Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Observe, único, Deus falando, e ele já tinha Ismael. Você já sabe, já falei sobre isso. Porque o que você gera na carne, Deus não considera. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Então o próprio Deus sabe o quanto ele amava esse menino. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Quantos dias depois ele levou? Quanto? Cadê, gente? Na manhã seguinte, lembra que a circuncisão foi no mesmo dia? Agora aqui, ó, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ok. Então, vamos lá. Após lutar tanto pela sua descendência, você vê aqui, foi uma luta, né? Tropeçando em que provas? Nas provas do casamento e do crescimento. Foram as 2 provas que ele tropeçou. Do casamento e do crescimento. Quais as provas que ele tropeçou? Do casamento e do crescimento. Crescimento a qualquer custo, a custa do casamento dele, a qualquer custo. Então, você vê a primeira vez ele desviando por conta da necessidade e assim por diante. E deixou trágicas consequências para a humanidade, né? Mas agora você vê que vem uma redenção aqui final. Deus traz à tona toda a insegurança, todo o medo, toda a dor e angústia que levaram Abraão a tropeçar na sua confiança em Deus. A Bíblia fala que o Senhor colocou Abraão à prova. Eu li para você, Deus colocou. Está escrito assim, não é teste, não é nada, botou à prova. Vou te provar para ver quem você ama mais, quem é o seu Deus, ou se você já fez de Isaque o seu ídolo. Isaque representava simplesmente tudo para Abraão. Tenha isso muito vivo dentro de você. Aquilo que você não está disposto a entregar para Deus vai se tornar um ídolo. Muitas vezes Deus vai nos pedir algo exatamente para saber quem realmente é o nosso Deus. A quem estão servindo de verdade. Só havia uma maneira de Isaque não se tornar um ídolo para Abraão. Ele teria que sacrificá-lo no coração para Deus. Senão, isso seria um impedimento para o seu destino sobrenatural. Quando alguém idolatra a promessa, idolatra a bênção, ela estraga, a pessoa estraga com tudo. Ela estraga com a vida dela. Repete isso aqui. Aquilo que você não entrega para Deus, você perde para o diabo. Agora, ó, continua comigo. Por outro lado,
aquilo que você entrega para Deus, você recebe glorificado. No altar de Deus, meus queridos, o que é palha queima. O que é ouro, Deus refina. Você passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A vontade de Deus. O filho da promessa, ou seja, o que é nascido do Espírito, nasce do altar. O que é nascido da carne é carne e nunca se tornará espírito. Então, esta é a lei da conquista. Quando você entrega tudo o que Deus pede, você recebe tudo o que Ele prometeu. E nessa prova, nesse teste, Abraão não vacilou, Abraão passou. Com muita firmeza e coragem. E com certeza com dor. Sua confiança na palavra de Deus foi tão plena e robusta que ele estava certo de que Deus traria Isaac das cinzas daquele sacrifício, mas ele não negaria, e ele não negou. Deus está nos levando para esse nível de fé. Então, Abraão age aqui como verdadeiro amigo de Deus. Portanto, este era o ponto que Deus precisava chegar com Abraão. Que ele tivesse um filho dependendo sobrenaturalmente de Deus, não da carne, e que tivesse disposto a sacrificar esse filho para ele. A fé e a obediência de Abraão, aqui você vê que viabilizam o plano de redenção da humanidade. Porque o Senhor não está operando sozinho. E é isso que a gente tem que entender. Acabei de ler. A minha parte é uma, a sua parte é outra. O Senhor não está operando sozinho em prol da salvação da humanidade, do cumprimento das suas promessas. Ele conta conosco. Daqui a pouco eu vou falar novamente sobre o que falei desses pontos de luz. Pessoas usando a vida, seus lares, para impactar outras. Nós temos que sair por aí como sal, como luz, porque é a igreja que ilumina. É a igreja que não deixa as coisas estragarem. Então, assim, Deus poupou o filho de Abraão, Isaac, mas não poupou seu próprio filho. Isaac não foi sacrificado e, consequentemente, não foi ressuscitado das cinzas do seu holocausto, mas no coração de Abraão, ele foi entregue. A gente sabe disso, tanto que quando termina esse capítulo, a Bíblia não fala da ida de Isaac, a gente sabe que Isaac foi junto com ele, mas fala dele indo com os servos, não fala de Isaac, porque no coração ele tinha sido entregue para Deus. Por você, por mim, Jesus foi sacrificado. Morto, sepultado, ressuscitado, vencendo a sentença de morte, imputada sobre a humanidade no Éden, com o pecado de Adão e Eva. A partir dessa aprovação, Abraão se tornaria não apenas em um modelo divino de nação, porque ele contribuiu, mas proveria o ambiente natural, espiritual, didático para a revelação.
do Redentor e para o Senhor vir e resgatar a humanidade. Porque aquilo foi uma prova do que o Senhor ia fazer. Nessa prova, Abraão passou. E a gente tem que lembrar que quando Deus pede Isaac, Deus quer Abraão. E tudo que Deus nos pede é para favorecer o reino dele. Porque nós precisamos definitivamente sair desse lugar onde tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Tem a ver com um propósito. Para o reino de Deus. Tudo que Deus me leva a fazer, me pede, é para beneficiar o reino dele. É para o bem do reino. Para que eu sirva como instrumento, para que almas sejam ganhas, para que ele possa derramar na minha vida, eu ser um instrumento para favorecer o reino. Então, o que Abraão, quando ele obedeceu, ele estava anunciando o que aconteceria lá. E foi de Abraão, porque Jesus, como homem, é judeu. É um descendente de Abraão. Então, isso é muito forte, entender que Deus estava levantando Abraão, mas não tinha a ver com Abraão, tinha a ver com o propósito dele. Poderia ter sido outro, talvez até o pai dele. Lembra? Poderia ter sido Terá. Será que Deus não chamou Terá? Terá parou, foi até a fronteira. Ló poderia ter feito parte disso, mas Ló, já falamos de Ló, as escolhas de Ló. Mas Abraão, mesmo tropeçando em algumas coisas, ele foi mostrando para Deus que ele queria. Que ele era a pessoa. E muitas vezes a gente tem que parar e mostrar para Deus que nós somos a pessoa, não precisa ir atrás de outro. Através dos nossos passos obedientes, da nossa entrega, da capacidade de sacrificar, através de decisões radicais, ou de entregar algo que para nós amamos, nós temos apego, porque aqui ele tinha um apego emocional. Era o filho dele, o filho da promessa, o filho da sua velhice. Abraão não negou o seu único filho, tanto que o Senhor fala para ele, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Agora eu vou fazer. Então, há testes que Deus nos pede, que provas, Ele nos prova em situações para saber o que vai sair de nós. E quando nós damos a resposta certa, é quando nós damos condições de Deus fazer coisas fora do comum na nossa vida. Então, nesta prova ele passou, na da circuncisão ele passou, e eu creio que Deus está falando com cada um, e cada um sabe o que é que Deus está falando, o que significa esse corte na carne, na vida, na casa, na família, o que significa esse Isaac que precisa ser entregue, que muitas vezes é a prova, né, de quem é o nosso Deus, onde está o nosso coração. E Deus está à procura de pessoas que estão inteiras nele. Que são capazes de fazer seus cortes na carne, são capazes de entregar aquilo que lhe é tão precioso. Porque Deus é mais importante. Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus é mais importante.
Amém?